Obrigado, meu Deus, por mudar a minha vida e me permitir estar na tua casa. Me lembro quando eu procurava preencher o vazio da minha alma e no final sempre me sentia sozinho. Mas o Senhor chegou e mudou a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Dentro do coração do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Igreja da Fé. Aleluia. A graça e paz, amada igreja, amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou passar por alguns versículos aqui, de forma que eu tente fazer a igreja entender aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Tá? O primeiro texto que eu vou estar lendo aqui está no livro de Samuel, 1 Samuel 22. Aí, rapidamente, os irmãos que for achando, eu peço que coloque de pé, a gente vai ler apenas 2 versículos, e depois a igreja volta a se sentar. Livro de 1 Samuel, versículo 22. Olha, o capítulo 22, o versículo 1 e 2. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Senhor, nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome, papai. Te agradecemos pelos momentos a qual o Senhor nos permitiu te louvar e te adorar aqui nesta noite. Eu tenho certeza, meu pai, que tocamos o teu coração, porque sentimos a alegria em fazer isso, porque entendemos, Senhor, há muito, que o Senhor é o único digno de honra, glória e louvor. Por isso que nesse momento nós aproveitamos essa oportunidade para nos expressar da melhor maneira possível, Deus. Mas agora, meu Deus, o teu povo tem sede de ouvir a tua palavra. E eu te peço no nome santo de Jesus, usa a minha vida, usa-me como um instrumento, Senhor, em tuas mãos. Eu me coloco inteiramente, Senhor, à tua disposição. E como eu tenho orado, que a limitação humana, Senhor, não impeça o teu agir nesta noite. Mas fale com cada um conforme tu queres, com a palavra a qual o Senhor preparou, Senhor, para falar ao coração da tua igreja. E que todos nós, Senhor, possamos sair daqui esta noite convicto de que ouvimos o Senhor falar e que temos uma direção na nossa vida para caminharmos diante da tua palavra. Assim te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, a Deus. Amém. E amém. A igreja pode se sentar. Aleluia. Irmão, esse primeiro versículo a qual eu li, vem falando sobre a história de Davi. Grande parte do livro de 1 Samuel vai falar sobre esse homem. E particularmente nesses 2 versículos aqui, é logo após Davi começar a fugir de Saul. Saul é tomado por uma ira, e de ciúme de Davi começa a caçar Davi para matá-lo. E Davi começa a fugir de um lugar para o outro. E aonde Davi ia, Saul tomava conhecimento, Saul ia ao encontro de Davi. Vale ressaltar que nessa perseguição, Saul separa 3 mil homens, os seus melhores que havia no seu exército. Ele pega aqueles mais qualificados, mais corajosos, e começa uma perseguição implacável a Davi. Se você perceber nos versículos anteriores, o desespero de Davi é tão grande, que Davi chega a fugir em direção aos filisteus, a qual ele já tinha batalhado diversas vezes, tinha derrotado esse povo diversas vezes. Mas quando chega lá ao encontro do rei de Gate, Aquis, Davi percebe ali nos comentários que ele correria um grande risco de vida, e ele finge que estava maluco naquele momento, para que não fosse morto. E aí quando ele percebe que não seria algo adequado estar ali, ele foge novamente. E aí eu peço que vocês caminhem comigo um pouco mais à frente, em 1 Samuel 24, versículo 1 ao 10, e vem contando mais um passo dessa jornada de Davi. Aonde eu comecei a ler, a gente percebe Davi fugindo,
E a Bíblia diz que 400 homens vêm para se agrupar a Davi. Mas o interessante é que esses homens, né, segundo o texto, não eram aqueles homens qualificados, não eram os melhores do exército. Mas o texto vem dizer que são homens que estavam em aperto, homens endividados e homens desgostosos de espírito. E junto com eles vieram a família de Davi. Provavelmente com medo também de serem mortos por Saul, tomaram conhecimento de onde seu filho estava, né, ou seus irmãos, e aí eles fogem e se agrupam a Davi. E o texto diz que Davi se faz chefe daquele grupo. Talvez não seja um exército que nenhum de nós escolheria para estar do nosso lado. Se fôssemos escolher um exército, nós escolheríamos os mais qualificados. Mas aqueles homens foram os homens que Deus permitiu estar ao lado de Davi naquele momento. Endividados, desgostosos de espírito, homens sem ânimos, com a tristeza, talvez já sem grandes esperanças na sua caminhada, sem grandes esperanças na sua vida, viram em Davi algo que poderia colaborar com a sua jornada. E aí Davi se faz chefe daqueles homens. Então o homem que fugia sozinho, errante, já não está mais sozinho. Agora ele tem um exército. Ainda que nesse momento não é um grande exército, mas ele tinha um exército. E aí 1 Samuel 24, vem contando mais uma vez a história da perseguição de Saul a Davi, mas aqui um pouco diferente, né, nesse contexto aqui, porque Davi toma conhecimento da onde Saul estava escondido. E aí ao tomar conhecimento da onde Saul estava escondido, né, Davi está escondido e Saul entra na caverna e Davi percebe que ele estava ali. E ali Davi teve a oportunidade de repente, matar aquele que até aquele momento era tido como seu inimigo. O homem quem queria tirar a vida de Davi. Mas se a gente for ler no texto, eu vou fazer essa leitura aqui rápido, a gente percebe que Davi não paga na mesma moeda, vamos dizer assim. Porque Davi, apesar de Saul não agir como, Davi sabia que Saul tinha sido uma escolha permitida por Deus. E em nenhum momento ele ousaria tocar naquele a quem Deus colocou para reinar sobre a nação de Israel. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram: e eis que Davi está no deserto, em Gedi. E então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi, e todos seus homens até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou uns currais de ovelha no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e os seus estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-á como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: rei meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que das tu ouvido as palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Então a gente percebe que Davi tinha toda a oportunidade, inclusive os homens, né, aqueles 400 homens que se reuniram a Davi, falaram: Davi, vamos aproveitar a oportunidade, esse é o dia a qual o Senhor está colocando Saul em tuas mãos. E aí Davi fala assim: não estenderei eu a mão contra o ungido do Senhor. Mas no entanto Davi vai e corta a orla quando o rei está desapercebido.
E isso para o rei foi uma grande humilhação. Isso foi uma grande afronta. Não só para o rei, mas também para a sua guarda real, formada pelos melhores soldados da nação de Israel. Como os 3.000 melhores soldados foram incapazes de não perceber a entrada de Davi na presença do rei, a ponto de Davi cortar a orla da roupa do rei e sair impune. E aí Davi percebe, né, que Saul vai e ele se apresenta a Saul ao longe. E mais uma vez ele não toca na vida de Saul. E aí, se a gente for um pouquinho mais à frente, eu falei que a gente ia passar por poucos versículos. O que eu preciso passar nesse versículo para fazer vocês entender de forma clara o grande livramento. E aí a gente vai entrar aqui bem no texto, no propósito dessa quarta-feira. Deus proverá. E aí vocês vão entender por que Deus proverá. Assim como a gente vai ver nesse contexto aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar e vai trazer a memória de cada um de nós, os grandes livramentos que Deus já tem nos dado e aquilo que Ele ainda vai fazer em prol da nossa vida, amém? E aí 1 Samuel 26, versículos 7 e 9, fala assim: vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não ferirei a segunda vez. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Então aqui mais uma vez a gente vê de forma clara Davi tendo toda a oportunidade de tirar a vida de Saul. Davi já tinha sido ungido rei sobre a nação de Israel. Ele só não tinha se apoderado ainda do cargo, mas Deus já tinha colocado ele ali. Ele poderia, num lapso ali, rapidamente permitir que Abisai pegasse aquela lança, e quando ele fala aqui que ele iria fazer, provavelmente ele iria sufocar a boca de Saul e ia cravar aquela lança, e Saul ia morrer em silêncio. E quando Abner desse por conta que era o general responsável pela guarda de Saul, Saul já estava morto. E ali diante seria questão de tempo. Davi ser posto no lugar ao qual ele sabia que estaria sobre as suas mãos. E aqui a gente passa uma leitura por alguns textos, mas isso aqui durou muito tempo. Essa perseguição de Saul a Davi. Até que chega um momento a qual Davi já diz que não consigo mais, estou cansado de fugir de Saul. E aí mais uma vez ele vê como refúgio ir para a terra dos filisteus. Quem já leu a história de Samuel, a gente percebe, né, quão grande inimigo era os filisteus à nação de Israel, a oposição que um fazia ao outro. Mas no entanto Davi vai até Aquis e pede a ele que ele lhe permitisse morada naquele lugar. Aquis sabia que Saul tentava matar Davi, e ele imaginava naquele contexto que Davi já não era mais amigo da nação de Israel. Ele só não sabia o tamanho da fé e o amor que Davi tinha para com Deus. Não era só uma questão da nação, mas também tinha Deus em prol de tudo isso. E aqui recebe Davi, recebe as famílias que vieram e recebe os seus soldados. E dá um local de morada para eles. Só que Davi faz uma observação a ele. Davi pede para que ele não ficasse na cidade real, mas que desse um lugarzinho separado, onde ele pudesse ficar com a sua família. E ali, Davi fica mais de um ano, se eu não me engano, 1 ano e 4 meses. Mas aí a palavra de Deus vem falar que, de tempo em tempo, Davi saía com aqueles 400 homens, que até então, nós vimos lá no início, eram homens desqualificados. E Davi atacava as nações próximas, que eram inimigas da nação de Israel. E quando ele voltava, Aquis feliz perguntava: onde você deu hoje? E aí Davi falava: eu dei hoje
no sul de Judá. E aí ele pensava que Davi tinha lutado contra a nação de Israel ou contra os aliados de Israel. Mas não era isso que ele fazia. Na verdade, ele lutava contra os inimigos da nação de Israel. E ali o texto diz que ele matava todos, não deixava ninguém vivo para que ninguém viesse contar. E Aquis tomar conhecimento de fato o que Davi fazia. Mas até que chegou um momento, e aí é onde eu quero entrar. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Até que chegou um momento, que foi um dos momentos mais decisivos da nação, da história dos reis de Israel, aonde tantos filisteus contra a nação se prepara para um grande combate. Todo o exército de Israel se põe de um lado, e Aquis, o rei supremo da nação dos filisteus, convoca todos os seus príncipes a vir ao combate com ele. E ali eles preparam o seu exército. Só que Aquis, vendo a postura de Davi, né, ele pede que Davi vá à frente com ele, fazendo a sua guarda real. E aí, irmãos, é onde eu quero chegar. Davi, pelo menos 2 vezes aqui, a qual eu li, teve a oportunidade de matar Saul. Davi sabia que a nação de Israel foi uma nação levantada por Deus. Não foi uma nação que nasceu ao acaso. Davi estava ao lado do seu inimigo. E o rei aqui chama Davi e pede para que Davi vá. E aí, eu fico pensando, o que se passava na cabeça de Davi naquele momento? Será que eu digo para Aquis que eu não vou? E aqui ele entende que na verdade eu nunca fui fiel a ele e ele me mata. Eu subo com Aquis a batalha e luto contra a nação de Israel, a nação a qual Deus escolheu, a minha nação, o meu povo. Percebe como há um ditado entre a cruz e a espada. Mas no entanto Davi diz que sim, eu vou contigo. E aí eu fico pensando, aquela longa caminhada, o rei Aquis ao centro, o seu exército com seus príncipes à frente, e fazendo a sua guarda, a nação escolhida de Deus, o povo escolhido de Deus, para lutar contra o povo escolhido de Deus. Lembra que o tema que nós estamos trabalhando fala que Deus proverá. Talvez a coisa mais, uma coisa que não fosse capaz de ser imaginada como uma saída para Davi, foi o que Deus criou naquele momento. Muitas vezes na nossa vida, quando nós nos encontramos em aperto, né, quando nós nos encontramos desgostosos de espírito, quando nós nos encontramos endividados, a nossa cabecinha tem uma mania de ficar imaginando as maneiras a qual Deus poderia fazer para solucionar aquele problema. Né? E a gente fica imaginando, poxa, poderia acontecer dessa forma. E a gente cria uma expectativa para que fosse assim. E a expectativa não é cumprida, nosso coração se frustra. E aí vem uma decepção. E aí quando a gente se recupera um pouco, a gente fica pensando, poxa, poderia acontecer dessa forma. E a gente fica imaginando, né? Sonhando aquilo acontecer. E não acontece daquele jeito. E mais uma vez, vem uma frustração. E chega a um ponto a qual o nosso coração está tomado de tristeza. O nosso coração está tomado de tantas frustrações, que já não temos mais ânimo nem de ir buscar o Senhor. Esses homens, durante muito tempo que se juntaram a Davi, eles andaram com a sua vida assim, o texto mostra isso. Davi foi tomado de um medo tão grande, que chegou a se fingir de louco diante de Aquis para não ser morto. Mas ao se recuperar, e quando tudo parecia que estava indo bem,
surge uma guerra entre os filisteus e Saul. Mas dessa vez era uma guerra diferente, porque todos os exércitos de ambos os lados iam estar postos ali. Alguém nesse momento iria ser exterminado. Não seria uma pequena batalha, seria o momento de definirmos a guerra. Agora nós vamos definir quem vai prevalecer, a nação de Israel ou os filisteus. Pode ser que na tua vida ou na minha vida, na nossa vida, nós estamos diante desse embate. E agora? Quem vai prevalecer? Só que diante desse embate, entre a nossa vida e os desafios que nós temos, as guerras que nós precisamos lutar, que é colocada diante de nós temos que entender uma coisa, que há um trunfo nisso tudo. E o próprio Deus muitas vezes nos garante que as nossas guerras nós não precisamos lutar. Nós precisamos colocar diante dele. E em grande parte delas, ele sai à nossa frente para lutar as nossas guerras. E aí eu volto para a história aqui. Davi começa a caminhar. Com os filisteus, com Aquis, até o local onde estaria o exército filisteu. E aí quando chega naquele momento, a qual ele se apresenta junto com todos os príncipes daquele povo. Os príncipes, quando olham e vê Davi ali, eles são tomados de um pavor tão grande, que eles viram para Aquis e falam: Aquis, se ele for, nós não iremos. E aí Aquis fica impressionado, fala assim: ele esteve comigo há anos, ou há um ano, um pouco mais de um ano, e eu pude perceber a fidelidade dele para comigo. Ele saía e voltava. Mas aqueles homens falam assim: quem te garante que no meio do combate ele não vai se virar contra nós e vai nos ferir por trás? E aí nós já não vamos ter que mais só lutar contra o exército de Saul, mas teremos que lutar também contra o exército de Davi. E aí eu vejo como Deus é tremendo. Davi não podia se negar ao rei Aquis a ir para o combate. Ele não tinha como. Davi nunca teve um desejo no seu coração de lutar contra a nação de Israel, mas tudo direcionava ele para que isso fosse acontecer. Mas numa provisão divina, quando ele chega no local onde a batalha vai acontecer, os próprios príncipes filisteus viram para o rei e falam assim: ele não, que ele volte e que nós venhamos a lutar essa guerra sozinha ou sozinhos. Entende que o agir de Deus muitas vezes é diferente do propósito a qual nós colocamos no nosso coração. Eu duvido se em algum momento Davi imaginou essa possibilidade iria acontecer, de que os próprios príncipes iriam negar a presença dele naquele lugar, iria determinar que ele voltasse para o seu povo, para a sua casa. E aí o rei chama Davi em particular, fala assim: Davi, faça conforme os príncipes determinaram. Ao amanhecer do dia, pegue o seu exército e se vá. Volte para o seu povo. E aí eu imagino o tamanho da alegria, ainda que momentânea, de Davi, de não ter que ele lutar contra o seu povo, de não ter que ele ser, de repente, o responsável pela morte de Saul, porque nessa batalha se desenrolou a morte de Saul, se desenrolou a morte dos filhos de Saul, se desenrolou a derrota da nação de Israel. Mas Davi não estava presente ali. Deus mais uma vez proveu a favor de Davi
o escape a qual ele necessitava. Deus vai prover na nossa vida o escape que nós precisamos. Não perca o ânimo. Não perca a fé. Não perca a esperança. Os nossos olhos podem não estar vendo. Eu duvido se os olhos de Davi enxergavam o escape desta forma. Eu duvido se Davi imaginava. Eu até acredito que ele imaginava que chegaria, de fato, às vias a qual estava predestinada para ele. Os homens de Davi, diferente dele, estavam com seus corações determinados, a gente viu nos textos. Os homens de Davi, vamos matar, aproveita, foi Deus que te deu, ó. Foi Deus que te deu essa oportunidade de matar. Deus colocou ele em tuas mãos. Davi fala assim, não. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Quem sou eu para fazer mal ao ungido do Senhor? Negativo, eu não. Eu continuo confiando em Deus e esperando nele. Não era pela força de Davi. Ele não seria rei pela sua imposição, da maneira a qual ele gostaria, não. Se foi Deus que tinha ungido ele, Deus o colocaria ele no trono. E aí, irmãos, voltando para cá, se é Deus que tem prometido, vai se cumprir. A maneira a qual Deus, a circunstância a qual Deus vai criar, aí é outra história. Mas aprendendo com Davi, eu continuo confiando inteiramente na vontade de Deus, debaixo da mão de Deus. O livramento foi tão grande que quando Davi sai do local onde ia desenrolar a batalha e está voltando para a cidade Ziglag, onde eles estavam morando, um dos povos a qual ele já tinha lutado contra, tinha dado contra aquela cidade, tinha queimado e levado todas as suas famílias embora. No decorrer da palavra de Deus, a gente vê que dá tempo de Davi ir com seus homens, uma parte deles, e resgatar a sua família. Mas imagina se Davi nesse momento estivesse lá no campo de batalha. Além de lutar contra a nação de Israel, Davi ainda perderia aquilo que ele tinha de valor, que era a sua família. Não só ele, mas todos os seus homens, porque suas mulheres, filhos, tinham ficado na cidade onde eles imaginavam ser um local seguro para estar. E aí nesse contexto eu vejo a mão de Deus direcionando a vida de Davi para onde o Senhor quer. A nossa vida também desta forma é direcionada por Deus para onde o Senhor quer. Desde que, de fato, nós nos submetemos à vontade dele. Porque Provérbio vai dizer assim, ó, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tem uma outra tradução que diz que o coração do homem caça planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. Então, muitas vezes, nosso coração, ele dirige, né? Ele sonha, ele imagina, mas quem vai direcionar os nossos passos é o Senhor. Desde que a minha vida, de fato, está na mão de Deus. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Faça conforme tu queres. Aí tu precisa confiar, meu irmão. Se tiver a oportunidade de matar Saul, não mate. Porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Por isso que eu falo, às vezes, não é escutar o coração, é escutar a palavra. O meu coração me indica muita coisa.
Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? E é Deus que prova, né, o nosso coração. É Deus que sonda os nossos pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, para dar a cada um segundo as suas ações. Qual foi as ações de Davi? Qual foi o caminho que Davi escolheu perseguir? As ações de Davi foi pagar o mal com o bem. Ei, Saul, por que me persegues? Aqui a tua orla. Hoje Deus permitiu estar em minhas mãos e eu não te matei. Por que queres me matar? E a nossa vida muitas vezes é assim. Isso retrata obediência. Deus vai prover? Creio que sim. Deus quer prover? Creio que sim. Mas uma coisa que move de fato o prover de Deus é a gente andar debaixo dos princípios da vontade dele. Porque quando nós nos encaixamos debaixo dos princípios e da vontade do Senhor, aí não tem como Deus encolher a mão dele sobre a nossa vida. E aí a gente começa a colher os frutos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem projetos de bênção e de vitória para cada um de nós. Mas nós precisamos aprender com a palavra. E eu acredito que esse exemplo de Davi seja um grande exemplo para tomarmos para a nossa vida. Provérbios 3:5 fala assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribe ou não incline no teu próprio entendimento. Muitas vezes queremos que seja do nosso jeito, né? Isso é inclinar no nosso próprio entendimento. Eu vou fazer desse jeito. Mas não, confia o teu coração inteiramente em Deus, na vontade de Deus, nos propósitos de Deus. Mas eu acho. Não, eu acho, quem sou eu para achar alguma coisa? Eu acredito. Não, ande por fé, ande no sobrenatural. Lembra da história de Pedro? Quando Pedro viu o Senhor Jesus vir sobre as águas, Pedro, no primeiro lapso de fé, vira para Jesus: Senhor, se és tu, permita que eu vá. E o Senhor fala: vem. E a narrativa bíblica diz que ele dá alguns passos, até que ele olha para o lado. E quando olha para o lado, o que ele percebe? O vento. E aí quando ele percebe o vento, automaticamente o que acontece? Ele começa a afundar. Por quê? O medo invade o coração de Pedro. E medo e fé são duas coisas que estão opostas. Se eu tenho medo, eu deixo a minha fé de lado. Agora, se eu ponho a minha fé em ação, eu atropelo o medo. E fé tem que ser olhando para Deus, olhando para o Senhor. A primeira tentativa de Davi a ir até o rei Aquis foi frustrada. Ele sentiu medo, ele se fingiu de louco. A segunda tentativa, ele já não sentiu mais medo. Ele vai lá e tem uma conversa muito franca. E aquele rei recebe ele. E ali ele encontra um lugar de repouso durante um tempo. Qual é o teu lugar de repouso? Aonde tu tem procurado repouso? Aonde tu tem procurado teu descanso? Como tu tem esperado a provisão do Senhor? Pode ser que Deus venha prover agora? Pode. Mas se Ele não prover agora, se demorar um pouco essa provisão a vir, aonde você está esperando? Saber esperar no lugar certo, no local seguro, nos ajuda a passar por todas as dificuldades. Deus tem projeto de bênção e de vitória para todos nós. Disso eu não tenho dúvida. Ainda que seja um processo, mas Deus tem um projeto. Ele nos chamou para isso. Quando Deus nos chama, Ele nos chama muitas vezes destruído pelo mundo. E aí Ele transforma a nossa vida, Ele restaura os casamentos,
Ele organiza, né, a vida financeira, a vida circular, ele vai colocando as coisas no seu devido lugar. E a gente começa a entender porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Porque Deus vai aos poucos ajeitando. E quando a gente vai entendendo o que Deus tem para nós, é melhor ainda. Então eu quero te encorajar nesta noite. Ainda que você não conheça qual o projeto que Deus tem determinado para a tua vida, mas que você continue confiando. Continue confiando. Continue esperando em Deus. Olha para o exemplo de Davi. Davi estava totalmente cercado. E o que esperava, o desenrolar daquilo tudo, seria muito trágico para ele. Ele está ali no momento da batalha, seria de todo ruim. Ele poderia, na hora da batalha, movido pelo ímpeto de ver os seus irmãos morrendo, se voltar contra os filisteus, como os príncipes imaginaram. E aí, nessa oportunidade, Saul, tomado pelo ódio, matá-lo. Ele poderia lutar contra o povo de Israel e matar a nação de Israel. E depois disso, os príncipes da nação de Filisteu, que não gostava nem um pouco de Davi, porque conhecia a fama de Davi, sabia o guerreiro adestrado que ele era, aproveitar também a oportunidade e matá-lo. Em outras palavras, essa história tinha tudo para dar errado. O exército era um bando. Não era nem um exército, era um bando. Mas no final das contas, dá tudo certo. Ei, só quem pode fazer isso é o Senhor. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que tinham tudo para dar errado. Quantas pessoas há anos olhávamos assim, né? Ainda que não verbalizássemos, nós imaginávamos esse aqui. Mas depois de um longo tempo, a gente vê que Deus mudou a história. Deus transformou aquela vida. Aquilo que tinha tudo para ser algo de vergonha, agora tem a sua vida transformada. Quem pode fazer isso? Quem tem poder para fazer isso? Somente o Senhor. Ninguém mais, ninguém menos. Só Deus é capaz de transformar a vida do ser humano. Assim como transformou a história de Paulo, assim como transformou a história de Pedro, assim como transformou a história de Raabe. Lendo a história de Raabe, também a gente vê que tinha tudo para dar errado. A cidade onde ela vivia era dita como maldita, a qual Deus fala para não aproveitar nada daquela cidade. Josué entra lá e detona tudo, acaba com tudo. Mas surge uma mulher na história e resolve acolher os espias da nação de Israel. Ei, foi Deus que moveu o coração daquela mulher. E ela, acai, guarda aqueles homens. E pelo fato dela ter feito aquilo, quando eles voltam, conta para Josué, tudo bem. Quando nós invadimos a cidade, vocês estão incumbidos de tirar ela e a família dela de lá. E tiram. E aí quando a gente olha a Bíblia com cuidado, a gente vai ver que da linhagem de Raabe nasce quem? O Salvador, o Senhor Jesus. Ela tinha tudo para dar errado, mas não deu. Deus proveu o escape na vida dela. Deus proveu o escape na vida de Davi. Deus vai prover na tua vida. Deus vai prover no teu lar. Deus vai prover na tua família. Deus vai prover no teu trabalho. Continue a confiar. Continue a caminhar. Não se prostre, não é hora de parar. Não é hora de desistir.
Ei, estamos no meio da caminhada. Ainda se pararmos, vamos ter que voltar. Vai cansar do mesmo jeito. Qual a opção que eu tenho? Continua, olha para o alvo. Não tira o olho do Senhor Jesus, não. Não tira, não faça como Pedro. O vento veio, bateu. Vento, eu não estou nem aí, eu estou olhando para o Senhor. E o Senhor vem. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Eu te seguro. Vem, vem, Cleiton. Vem, eu te seguro. Vou mandar no sobrenatural, igreja do Senhor. Vou mandar no sobrenatural. Se a gente começar a andar nas coisas humanas, a gente vira um clube social. O que estamos fazendo aqui? Aí é melhor trazer um coach aqui para pregar, ou para falar. Vai surtir muito mais efeito do que vocês estão me ouvindo. Pelo menos vai criar um ânimozinho, a gente vai sair daqui pelo menos feliz. Pode ser que amanhã não resolva, mas uma alegria momentânea vai dar. Mas se nós, de fato, temos a certeza em quem nós temos crido, nós vamos nos levantar com um olhar direto para o alvo, que é o Senhor Jesus. E nós não vamos parar. Nós vamos continuar. Porque a promessa de Deus, ela não se limita aos 70, 75, 80. Quem viver muitos 100 anos nessa terra. Tem toda uma eternidade por vir. E essa é a diferença da igreja, que é sobrenatural. A igreja não é humana. Ao longo da história, né? Só pesquisar a história da igreja. Quantas vezes tentaram parar? Quantos irmãos nossos foram assassinados, mortos? Quantas vezes tentaram acabar com a Bíblia, queimando, rasgando? E ela sobreviveu ao longo do tempo. Porque Deus zelava para que tudo isso passasse de tempo em tempo e chegasse até nós. Então eu quero te motivar. Fique de pé. Aleluia. Para que você não desista. Não desanime. Confia inteiramente no Senhor. Enquanto o ministério de louvor está aqui se preparando, eu quero fazer uma oração junto contigo. E pode ser que você esteja hoje, é como esse grupo aqui que eu li, né? Esse grupo que se juntou a Davi, né? Fala aqui, ó, 22, versículo 2, 1 Samuel. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Pode ser que você esteja assim, né? O teu espírito entristecido, desgostoso, em aperto, endividado. Eu não sei como a tua vida se encontra. A única coisa que eu sei, que Deus não mudou. Que o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus eternamente. A única coisa que eu tenho certeza é de que quando a nação de Israel estava de frente para o Mar Vermelho e Faraó estava vindo para matar todo mundo, Deus deu escape e o mar abriu. Quando precisaram passar pelo Jordão, Deus cessou o Jordão e o Jordão abriu e eles passaram. Quando Elias desafia os profetas de Baal, querendo mostrar que aquele que fizesse cair fogo do céu seria o Deus verdadeiro, Deus mais uma vez prova. E Elias vence aquele combate. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, e Abraão sai da sua terra, de olhos vendados, confiando inteiramente na direção a qual Deus daria, Deus supre toda a necessidade de Abraão. E ele vira o patriarca da nação de Israel. E eu posso falar aqui a noite toda de grandes exemplos na palavra de Deus. Quando Deus prometeu que a nação de Israel, mesmo após ser devastada, voltaria a ser nação, eles voltaram. Deus zelou por eles mais uma vez. E por que a minha vida e a tua seria diferente? Porque na minha vez eu deixaria de confiar. Porque na minha vez Deus não faria. Negativo. Eu tenho certeza. Não é porque determinação, não é nada disso, é pelo amor que Ele sente. É pela graça dEle em nosso favor. É porque Ele sabe que aqui há um povo
aqui o adora. Aqui há um povo que se curva diante dele. Faz essa oração comigo quando o ministério de louvor aqui adora. Senhor, aqui está teu povo, meu Pai. Senhor, eu tenho certeza que essas quarta-feiras, Senhor, o Senhor colocou no coração do teu servo, o anjo dessa igreja, meu Pai, para que nós caminhássemos essas quarta-feiras debaixo dessa palavra. E essa palavra nos mostra que tu, Senhor, proverá. Deus, eu não contei nenhum exemplo aqui da minha vida, mas eu me recordo de tantas vezes que eu achei que não daria mais. E o Senhor proveu. E aí por isso me deu a oportunidade de estar aqui. Eu sei que vários irmãos nossos que aqui estão, Pai, também passaram por isso. Durante muitas vezes nas suas vidas acharam que não daria mais, que seria o fim. Mas o Senhor proveu. E aqui estamos. E mais uma vez, Pai, diante de Ti nós precisamos da Tua provisão. Espírito Santo de Deus nos ajuda. Espírito Santo de Deus, Tu que sonda cada coração e cada mente. Aleluia. Senhor, Tua palavra diz que o Senhor dá a cada um segundo as suas ações, os seus caminhos. Pai amado, eu te peço nesta noite em nome de Jesus. Aonde o Senhor encontrar um coração contrito e quebrantado. Aonde o Senhor encontrar um coração, Senhor, que te ama, um coração disposto a se render a Ti nesta noite, entra, Senhor, entra, muda a história, faz um grande milagre para a glória do Teu santo nome. Pai amado, em nome de Jesus, muda a história, muda o decreto, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, encha o nosso coração de fé. Que a esperança, Senhor, nunca venha se apartar de nós. E a nossa esperança é o Senhor. Pai, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra seus lábios. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Aleluia.